Fala família Gabarito, tudo bem com vocês, meu nono ano? Tudo bom? Espero que todos estejam bem aí, tá? Todos estejam se cuidando aí nesse período conturbado nosso, né? Bora para nossa aula de hoje? Lembrando, né? Muito bom, né, pessoal, ter tido a oportunidade aí de ter uma aula ao vivo com vocês, tá? Uma maneira, né, bem simples aí de matar um pouquinho a saudade de vocês, tá? E espero que nós estejamos aí de volta, né? As nossas rotinas logo, logo, né? Galera, hoje nós vamos abordar, né? Dando sequência aí no nosso conteúdo do nono ano. Aula passada nós acompanhamos aí a formação do Bloco Europeu, né? Da União Europeia, como ele ocorre, a política, né? Do Bloco Europeu. E hoje nós vamos falar aí, né? Do Mercado Comum do Sul, né, mais conhecido aí como Mercosul, certo? O nosso bloco econômico aqui do qual o Brasil faz parte, né? Além disso, também nós vamos falar do grupo BRICS, né, pessoal? Que é o grupo aí que nós temos os cinco, né, países emergentes aí até então, certo? Galera, lembrando aí, né, muito importante para os estudos de vocês aí, para que vocês possam conciliar aí os estudos de vocês com nossas aulas, a apostila sempre em mãos, né? Hoje nós vamos estar trabalhando aí página 257, 258 e 259. Espero que todos estejam acompanhando aí. Voltando também a dar aqueles lembretes de sempre nosso, né, pessoal? Muito importante, galera, questões testes, tá? Não vamos deixar aí as questões testes passarem em branco, lembrando que nós já estamos aí no início do nosso segundo bimestre, né? Então essas questões testes aí valem pontos, então tem grande valia para vocês. Não deixe, utilizem lá, vocês já sabem, vocês têm as três alternativas para usar aí. Então, quando for necessário, use-as, né? Façam aí a questão dessas três chances para que vocês possam aí, né, obter a maior pontuação possível, certo, galera? Lembrando também, qualquer dúvida, sugestão, tá? Elogio, crítica, o professor Dairel aqui de vocês aguarda, né, no fórum lá para que a gente possa conversar mais sobre as nossas aulas aí no dia a dia, tá bom? Então, conto com a presença de todos vocês lá, viu? Alguns aí eu tenho que parabenizar, estão sempre conosco lá, né, Maria Fernanda? Gostando de ver, tá? Sempre perguntas muito boas aí, perguntas muito bem elaboradas, certo? Reflexões também sobre os temas. E eu quero contar com mais participação de vocês nesse fórum lá, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje, né, nós vamos começar aqui falando do mercado comum, né, mais conhecido como Mercosul, pessoal. O Mercosul, ele é o bloco aí, né, que nós temos na América do Sul, certo? Mas nem todos os países aí fazem parte desse bloco. Vamos lá. Com mais de 2 décadas de existências, né, pessoal? Já chegando aí bem próximo da sua terceira década, tá? O mercado comum, do Sul, né, o Mercosul, é aí a mais abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, né, pessoal? Surgida aí no contexto da redemocratização e reaproximação dos países da região, né? Ao final da década de 80, os membros fundadores do Mercosul são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Lembrando aí, pessoal, é muito importante a gente ressaltar isso aí, tá? Que um dos principais quesitos aí do Mercosul, tá, do seu objetivo, é sempre essa questão de democratização, tá? Então, países aí no nosso subcontinente aqui, do qual não atinge esse regime, nós vamos falar disso aí na frente, tá? Eles não podem sequer, né, participar do grupo. Então, os principais, né, pessoal, os rotulantes aí, os que votam, que tem o voto denominador ali, que é determinante, são os quatro principais aí formadores desse bloco econômico, que é o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Tudo isso aí, pessoal, foi colocado no Tratado de Assunção, tá? Em 1900
991. Todos os demais países do sul-americanos, né, estão vivenciados aí ao Mercosul, vinculados, desculpa, com os estados associados. A Bolívia, por sua vez, tem um status aí, né, de estado associado em progressão de adesão. Há um pedido da Bolívia, né, pessoal, a fazer parte desse bloco aí, mas como eu falei para vocês, algumas políticas, tá, do bloco do Mercosul que tem ali nesse tratado que foi assinado em Assunção, faz com que esses países tenham um certo impedimento, né? Como a questão aí que eu volto a ressaltar da democracia. Então, países que não exercem aí plena democracia, eles não conseguem aí se vincular ao Mercosul, tá, pessoal? Outra questão, esses outros países, pessoal, eles trabalham aí como observadores, tá? Eles conseguem alguns acordos aí, certo? Com o Mercosul, mas não acordos tão bem relacionados como os principais países aí atuantes do bloco, tá? Galera, para interferir melhor e para vocês interagirem melhor, entenderem melhor, né? O Tratado de Assunção é um instrumento funcional do Mercosul, tá? Estabeleceu um modelo de integração profunda com os objetivos centrais de conformação de um mercado comum, com livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos, o estabelecimento de uma tarifa externa comum, né, que é conhecida aí como TEC, no comércio com terceiros países e a adoção aí de uma política comercial comum. O que acontece, pessoal? Esse tratado de Assunção, ele estabelece aí que os principais países participantes do bloco, eles passam aí a ter uma livre, né, circulação de bens, serviços e fatores. Esse Mercosul aí fez com que o Brasil fechasse acordo, por exemplo, com a Argentina, do qual nós vendemos muito eletrodomésticos para lá, tá? E vice-versa. Compramos também vários produtos aí desse país. Com o quê? Lembra que eu falei, nós já falamos aqui daquelas tarifas aduaneiras e tudo mais? O que acontece? Como eu já falei para vocês, né? Os países quando compram produtos de outros países aí, numa medida de lucrar e também prestigiar o produto interno, né? Eles colocam aí essas tarifas, do qual elevam muito o preço dessas mercadorias. Em algumas situações ficam até inviáveis, né, de se comercializar tais produtos. Então, essa tarifa externa comum aí é uma medida do Mercosul para os países aí que são terceiros, né, que possam vir aí a investir nesses países. Então, há uma tarifa específica aí. Vamos entender melhor como funciona esse livre comércio. O livre comércio intra-zona, né, foi implementado aí por meio do programa de desgravação tarifária, né, previsto pelo Tratado de Assunção, que reduziu aí a zero a alíquota dos impostos de importação para o universo de bens, né, salvo aí açúcar e automóveis, né? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que esse Tratado de Assunção fez com que os países participantes aí, em alguns produtos, né, eles colocassem aí a alíquota, né, ou a cobrança desses impostos, dessas tarifas, em zero praticamente. Não em todos os produtos, mas sim nesses principais aí que são conhecidos como os bens de consumo, né? Então, colocou essas taxas aí praticamente em 0%, tá? Outra questão muito importante, pessoal, que é bom vocês lembrarem sempre, tá? Olha aqui, o Mercosul, galera, ele é aí, né, uma relação. Lembra que nós trabalhamos também algumas aulas passadas aí nas fases que os blocos econômicos passam? O Mercosul ele está nessa fase aqui aduaneira, né? Que é o quê? Que você tem ali a queda de taxas em alguns produtos. Não são todos, mas há ali alguns produtos com essa queda. Há esse acordo entre esses países sobre determinados produtos, tá? Então, a União Aduaneira, estabelecida aí pela tarifa externa comum,
né, está organizada em 11 níveis tarifários, cuja alíquota varia aí de 0 a 20%, obedecendo aí ao princípio geral da escala tarifária. Insumos têm alíquotas mais baixas e os produtos com maior grau de elaboração, alíquota maiores, né? Então, o que quer dizer aí, pessoal? Essa união aduaneira aí, nós temos 11 medidas ali do qual se cobram esses impostos entre esses países membros, né? Então, essa alíquota aí, ela varia de 0 a 20%, né? Então, há produtos do qual não há cobrança alguma de tarifa, né? E outros aí que chegam a um máximo de 20%. Como nós falamos aqui mesmo, produtos aí mais de alíquotas mais baixas como insumos, né, eles chegam aí praticamente de graça e produtos com maior grau de elaboração chegam aí até os seus 20%. Então estão percebendo que essa relação aí, ela não é particularmente como a da União Europeia, como nós falamos, onde há a livre circulação dessas mercadorias aí dos países participantes sem qualquer taxa tarifária, né? Então há uma escala do qual esses países trabalham aí com a comercialização dos seus principais produtos, certo? Galera, o Mercosul ele é marcado aí por uma particularidade muito interessante, tá? E muito importante, que é muito bom vocês terem esse conhecimento, que é em relação à Venezuela, tá, galera? A Venezuela aí, tá? Ela aderiu ao bloco em 2012, uma questão aí muito polêmica, tá? Do qual gerou aí bastante debate sobre o bloco. Houve aí uma fissura nesse bloco, né? Mas logo em seguida ela foi suspensa em dezembro de 2016 por descumprimento do seu protocolo de adesão. Qual que é o protocolo, né, pessoal? A questão aí, né, de violação de causas democráticas, né? Então, o Mercosul ele prega isso, que você tem que ter aí uma democracia estabelecida no seu país, né? Não pode haver qualquer interferência aí ditatorial, né? Então, isso aí ficou muito marcado. Por quê, pessoal? A Venezuela, né, principalmente em 2012, tá? Ela era uma grande aliada do Brasil, tá? E qual que era a atenção que a Venezuela chamava, né, para fazer com que esse bloco se tornasse aí ainda mais poderoso, vamos dizer assim, mais forte, né? A Venezuela, nós já sabemos, uma das maiores jazidas de petróleo do mundo. Então a Venezuela aí, ela é referência na questão de produção petrolífera, né? Então o Brasil sempre teve essa intenção de colocar a Venezuela no bloco econômico por todos esses critérios, tá? O que acontece, pessoal? De todos os países aqui, o Mercosul ele funciona, como nós já estudamos em sala, tá? É, como a ONU. Lembra lá daquelas cadeiras cativas que nós falamos, aonde há o voto de veto de um já sanciona toda o tema ali debatido? No Mercosul é a mesma coisa. E o parlamento do Paraguai sempre votou contra a adesão da Venezuela ao bloco, justamente colocando aí as justificativas, né, que o governo ele não era, não, ele descumpria, né, as cláusulas ali do contrato do bloco em relação à questão da democracia, né? Então, sempre quando o Paraguai voltava contra aí, toda a questão de voto aí ela era interrompida e a Venezuela não conseguia aí a sua ingressão. Só que o que acontece? Em 2011, o Paraguai passou por um impeachment sem justificativas, um impeachment que durou ali 2 dias, tá? E eles tiraram, né, o presidente até então, Fernando, se eu não me engano, Lobo, sobrenome, né? E o que que acontece, pessoal? Quando eles tiraram com essas questões aí, bem duvidosas, há uma questão também de embate em relação aos brasiguaios que viviam lá, né? E quando houve esse impeachment, tá? Ambos os governos, Brasil e Argentina, se juntaram, né? Para fazer o quê? Devido às questões duvidosas daquele impeachment, né? Eles interpretaram aquilo como um golpe de Estado e fizeram o quê? Com que o Paraguai fosse retirado do bloco,
né? Houve a retirada do Paraguai do bloco. Logo em seguida, o que eles fizeram? Fizeram uma reunião do qual abriram votação e ingressaram com a Venezuela ao bloco. Tais atitudes, tá, pessoal, fez aí deixou a relação do Mercosul bem estremida em relação a essa saída do Paraguai aí, né? Só que logo em seguida o Paraguai retomou e a Venezuela aí foi retirada devido aí, né, aos sérios problemas políticos que o país veio e vem enfrentando aí nesses últimos anos. Certo, pessoal? Pessoal, no decorrer do processo aí de integração e em grande medida e razão do êxito inicial, né, da integração econômica comercial, a agenda do Mercosul foi paulatinamente ampliada, passando a incluir aí temas políticos, de direitos humanos, sociais e de cidadania, tá? A questão do o que eu quero dizer aqui para vocês entenderem. O Mercosul ele passou aí, né, a não só abordar a esfera de comercialização, passou a atuar aí em outras esferas para que seus países membros aí se tornem aí, né, cada vez países mais desenvolvidos, países melhores, né, socialmente, é, culturalmente e economicamente, claro, né? Os dois marcos na área social e cidadã do Mercosul são respectivamente. Então eles criaram aí esse plano estratégico de ação social em 2011, tá? E o plano de ação para o Estatuto da Cidadania do Mercosul. Então, há ali, tá, projetos que o Mercosul elabora para que seus países membros aí coloquem-nos, né, em prática para que a sociedade possa aí gozar de oportunidades melhores para se viver, né? O Mercosul é hoje um instrumento fundamental para a promoção da cooperação e do desenvolvimento, da paz e da estabilidade na América do Sul. Tá? Mesmo nós estamos tendo aí alguns embates entre Brasil e, e Venezuela, coisa que a gente vai até acompanhar que reflete lá no BRICS, tá, pessoal? Mas o Mercosul ele prega isso, tá? Para que nós temos aí cada vez mais a cooperação, que esses países membros se desenvolvam cada vez mais e que nós temos uma estabilidade aí econômica. Certo, galera? Vamos falar agora um pouquinho do BRICS, tá? Todo mundo já sabe aí, né, que o termo original mesmo, ele começou como BRIC, né? Surgiu aí em 2011 em um artigo publicado pelo economista Jim O'Neill, né? Que defendeu a ideia de que Brasil, Rússia, Índia e China seriam aí as economias do futuro. Mas o que seriam essas economias do futuro, né, pessoal? Lembrando, tá, que o BRICS, pessoal, ele não foi aí pensado por esses países terem uma política igual, o mesmo modo de desenvolvimento, não, tá? A questão aí é que o pensamento de Jim O'Neill, né? Ele pensou aí, viu nas projeções que estavam tendo aí desde 2001, que esses países aí iriam ter um crescimento econômico muito grande, né? Então, o que significaria aí economias do futuro? Economias do futuro, sobretudo por conta do acelerado crescimento econômico, como eu falei para vocês, que estavam aí experimentando na época e por suas grandes populações, o que com o crescente poder aquisitivo dinamizavam aí os respectivos mercados internos. Então, que o Dream ele preveu aí que essas economias elas iam crescer cada vez mais e tinham aí, né, esses países de todos os outros teriam aí a maior porcentagem em se tornarem aí países desenvolvidos, né? Assim, em 2006, os chanceleres dos quatro países deram início aos diálogos com a reunião informal à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ó, lembra isso aí, tá, pessoal? Essa questão do BRICS ela vai estar relacionada muito àquele grupo do G20 e as Nações Unidas, tá? E nessas organizações aí, nessas reuniões de tais grupos, que foi proposto isso. E esses países acharam isso sensacional, galera. Por quê? Porque eles iam estar aí, né, com foco voltado para eles.
E realmente foi o que aconteceu, né? Como eu já falei para vocês em sala, esses países aí, em uma questão de mágica, eles passaram a sediar Olimpíadas, Copas do Mundo, para que colocassem esses países aí em evidência no mundo, né? Para mostrar que eles teriam aí a capacidade e que os estudos de Dream não estariam aí, né, errados. Que esses países teriam sim um poderio econômico para se desenvolver aí, tornar-se desenvolvido nas próximas décadas, tá? Então, pessoal, destes estão aí, essas reuniões são realizadas anualmente. Todo ano nós temos uma reunião e são aí sediadas em algum dos países integrantes. Além desse formato de cúpula, né, acontecem também todos os anos reuniões informais dos membros à margem dos encontros do G20. Então, como eu disse para vocês, esses países fazem parte aí do G20 e nessas reuniões eles estabelecem aí metas e programas voltados para esse grupo, tá, pessoal? Nós vamos encontrar aí, tá, pessoal? Há pessoas que dizem que o BRICS é um bloco e há outras pessoas que dizem que ele era apenas um grupo econômico, tá? Nós podemos encontrar essas duas questões aí, ambas eu considero que não estejam erradas, tá? Como você deve ter percebido, a África do Sul, primeiramente, né, ela não participou, né, pessoal, da reunião da cúpula. Isso porque o país passou a ser membro do grupo somente em 2010. E, consequentemente, a partir de então, o nome oficial passaria a ser BRICS, né, com um S aí no final da África do Sul. Tudo isso, pessoal, gerou também muita polêmica, tá? Porque muitos países diziam que a África do Sul não tinha esse potencial aí que era estipulado pelo BRICS, tá? Esse potencial de desenvolvimento. Ao longo de sua primeira década, né, o BRICS se desenvolveu cooperações setoriais em diferentes áreas, como ciência e tecnologia, promoção comercial, energia, saúde, educação, inovação, combate ao crime transnacionais e hoje a cooperação já abrange mais de 30 setores, tá? O BRICS é justamente isso, pessoal. É a reunião desses países aí para que esses países consigam aí cada vez mais se desenvolverem. A exemplo disso, o ano passado mesmo, um projeto do Brasil foi aprovado, tá? O BRICS tem um banco, nós vamos falar dele, foi aprovado e o Brasil ganhou mais de 600 milhões, tá? Para se investir principalmente em tecnologia é, de energias limpas, tá? Tudo isso aí abrange nessa questão de investimento desse grupo aí nesses países membros, tá? Como eu disse para vocês, o banco do BRICS ele é chamado como Novo Banco de Desenvolvimento, né? Ou Banco do BRICS, e foi criado em 2014 e a sua sede fica em Xangai, na China, tá? Com um capital aí de 50 bilhões de dólares, o objetivo da instituição é ser um banco de resgate e investimento aos países do bloco, né? Como se fosse um banco de suporte para esses países membros aí. Além disso, é uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial para países que necessitam aí de crédito, tá? Ele serve ali como um auxílio ao FMI e ao Banco Mundial também, tá? Galera, só que nem tudo são flores, né? As dificuldades também acontecem porque no campo político os desafios bilaterais entre China e Índia, não sei se vocês têm esse conhecimento, tá? Já é histórico aí até os dias de hoje, tá, pessoal? É, algumas questões aí de confrontos ali de territórios na Caxemira ali entre o território da Índia e da China ali próximo ao Paquistão. Então há também esses embates políticos aí territoriais que são um ponto de tensão aí e faz com que o bloco, esse grupo, né, sente-se aí às vezes as suas relações um pouco extremida. Além também da atual posição do Brasil sobre a situação da Venezuela, né, já que a Venezuela aí é um país que sofre, ganha aí, né, grande apoio da Rússia e faz com que Brasil e Rússia ali tenham algumas questões também estremecidas, tá? No campo econômico, a situação é vista de um desequilíbrio entre os desempenhos nacionais dos cinco países, né, nos últimos anos. Enquanto a Índia, né, ela continua crescendo, principalmente na questão de tecnologia, de nos setores aí de informática, né, é, a China também, nós já sabemos, né, tem uma taxa de crescimento aí impressionante, principalmente na questão industrial. Já Brasil e Rússia não acompanham os desempenhos econômicos positivos desses outros dois países, né?
principalmente pelas últimas crises, né, tanto econômica como política que nós estamos vivendo aí. Principalmente agora, nessa questão da pandemia, né? Então, há essa questão, às vezes o Dream, né, com essa projeção, ele tinha a projeção até 2050, que seria fundamentado aí esses países como as suas grandes economias, mas no decorrer do tempo isso aí pode sofrer uma alteração, já que era apenas uma previsão. Certinho, galera? Nos estendemos um pouco, por hoje chega. Muito obrigado pela atenção aí. Até a próxima aula. Saudade de todos. Lembrando, parabéns aí pela gincana de vocês. Tá? Sexta-feira é dia de doação. Vamos continuar firme, bombando aí nas redes sociais para que a gente consiga aí ter uma gincana solidária que fique marcada para a história, tá bom? Forte abraço, beijão e até mais, galera. Tchau, tchau.